as crianças brincando, contente, sorrindo e cantando. E nesse momento senti de agradecer a Deus, as árvores dando seu fruto, sombra, remédio e ar puro, o ninho das aves nos galhos. Então agradeci a Deus. Também ouvi o cantar dos passarinhos e o barulho das águas no mar e a chuva caindo na terra. A natureza veio me despertar para agradecer. Muito obrigado por poder estar aqui. Muito obrigado por poder ouvir e ver e desfrutar das coisas que o Senhor criou. Quero agradecer. Muito obrigado por poder andar, por me dar voz para cantar e proclamar tudo o que fez na minha vida e pelo que fará. Eu vi as crianças brincando, contentes, sorrindo e cantando. E nesse momento senti de agradecer a Deus, as árvores dando seu fruto, sombra, remédio e ar puro, o ninho das aves nos galhos. Então agradeci a Deus. Também ouvi o cantar dos passarinhos e o barulho das águas no mar, terra. A natureza veio me despertar para agradecer. Muito obrigado por poder estar aqui. Muito obrigado por poder ouvir e ver e desfrutar das coisas que o Senhor criou. Quero agradecer. Proclamar tudo que fez na minha vida e pelo que fará. Aliança de amor. Olá, queridos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Aliança de Amor. Hoje é sexta-feira, dia 10 de novembro, já estamos terminando o ano, não é? Sim. E eu quero de antemão me desculpar aí com a voz rouca, porque eu andei passando por um processo aí de gripe, de resfriado. Em São Paulo a gente nem sabe o que a gente passa, né? Porque você começa o dia com 14 graus, vai a 32, 33, depois volta com 14, então a gente fica meio assim, né? As 4 estações do ano num dia, né? São Paulo é desse jeito, né? E nós estamos felizes de poder estar contigo em mais um dia, mais um programa Aliança de Amor, onde nós temos sempre tratado dos assuntos que dizem respeito à nossa casa, à nossa família e também à sua casa, à sua família. É muito importante estarmos junto com os queridos irmãos tratando desse assunto sobre o relacionamento familiar. Sim. Porque, infelizmente, a gente está vendo tantas ações, né, contra as famílias, né, tantas ideologias, tantos movimentos contra a família para que ela não venha se desenvolver, para que ela não venha se fortalecer. E muitos até acreditam que é uma instituição falida, mas não é. Porque é algo que nasceu no coração de Deus, é um sonho de Deus, é uma constituição de uma família onde vai dar o quê? O crescimento, o desenvolvimento e continuidade, né, à nossa espécie. Então, temos que cada vez mais
prevalecer e fortalecer a família no dia a dia. Para quem não nos conhece, eu sou o pastor Paixão e essa aqui é meu amor, a Catinha, né? Como ela falou, viemos de uma fase aí de gripe, né, meu amor? Um cuida todo de um, mundo, outro né? cuida Na verdade, do pegou outro, todo né? mundo. Mas estamos aqui, né, Na querida? verdade, eu quero agradecer as orações, porque nós havíamos deixado uns programas gravados, porque eu passei por uma cirurgia. Graças a Deus, tudo em paz, tudo abençoado. Como sempre, o Senhor cuida da gente, não Sim. é? E a gente está feliz de estar de volta e ficou tudo preto. E aí? Desculpa, gente, aqui a falha técnica mesmo acontece. E, como eu estava dizendo, a gente agradece às pessoas que estavam orando por nós e estamos de volta tratando das coisas que nós passamos por experiência. O assunto que nós vamos tratar hoje, assim como tantos outros que nós já falamos, sempre nós passamos por isso, né, amor? Sim, exatamente. São situações que nós vivenciamos, muitas delas, a grande maioria, nós passamos e outras nós coletamos aí em 27 anos de aconselhamento, de gabinete pastoral, tratando com casais, com família, não é? Sim. E sempre tentando, de uma forma, viabilizar o plano de Deus, porque o plano de Deus é para que nós sejamos felizes, Sim. é para que a gente viva bem. Verdade. Essa é a ideia de Deus, né, amor? Verdade. Para que as coisas caminhem da melhor forma possível. E hoje é um tema que provavelmente algum passou por essa situação. Certamente. Certamente. Eu afirmaria com certeza. Com certeza. Você afirmaria o quê? Uns 95%? Eu dou no 100%. 100%? 100%. Duvido um casal que nunca passou por isso. 100% dos casais, em algum momento, em alguma situação, em algum desconforto no relacionamento ou diante de algum assunto que ia causar, sabe, um dano ou um descontentamento, um desconforto, passou por essa situação. Com né, certeza. Meu amor? Né? E é uma situação que, infelizmente, traz um desgaste no relacionamento, é uma situação que não se chega a acordo de nada, é uma situação que, infelizmente, ambos ficam machucados por não ter uma solução sobre isso, né, meu amor? E nós vamos estar falando sobre... E, na verdade, todos passam por isso. Nós colocamos o tema de você não procrastinar suas resoluções. Por quê? Porque todos nós temos coisas a resolver. Sim. E quando a gente fala de procrastinar, né, o que quer dizer procrastinar? No dicionário isso quer dizer deixar para outro dia, colocar para frente, adiar. Então, o procrastinador é aquela pessoa que nunca está pronto para resolver nada. O procrastinador, a procrastinadora, você tem uma lâmpada para trocar e depois eu vejo. Você tem uma situação para comprar, uma coisa que precisa ser resolvida, amanhã eu vejo isso. E é aquele amanhã que nunca chega, é aquele depois eu vejo, que na verdade não vê nada. Nunca vê, não é? E nós temos atendido muitos casais e já passamos por situações em que houve um sofrimento, houve um desgaste no relacionamento por não resolver a situação. E essa situação, queridos, às vezes ela é estendida a diversos outros pontos. Se aplica seja tudo. Na educação dos filhos, É verdade. seja na solução de um questionamento do filho, seja no diálogo emergente que às vezes o marido ou a esposa chega, querido, preciso conversar com você, querida, preciso conversar com você. Agora não, depois a gente conversa. Esse depois, queridos, esse depois passa tanta coisa nesse meio tempo depois, que acaba esquecendo e acaba o quê? Deixando para lá. E às vezes é um ponto que tinha que ser resolvido, solucionado, porque quando a gente se coloca à disposição daquela pessoa que a gente ama, quando a gente se coloca à disposição da família, isso vai dizer na resolução de tudo que é: eu sou importante para ele. Sim. Eu sou importante para ela. É essa leitura, Nós né? somos importantes para os nossos pais. Quando os filhos solicitam um momento de conversa, de diálogo sobre algum assunto. Então, queridos, nós temos que estar sempre preparados a estarmos prontos e nunca deixar para lá. Porque esse deixar para lá mostra um desinteresse, mostra que a família, a pessoa que você ama, que você se relaciona, não é tão importante assim ao ponto de você deixar para lá. Isso se aplica, queridos, em todas as esferas. Isso começa na família, que eu sempre falo que é o laboratório, Sim. se estende na igreja, no trabalho, na área acadêmica. É por isso que, especialmente no trabalho, quando se exige uma produtividade que seja eficaz a resolução, existe o chamado prazo. Sim. Então, você tem um prazo para formatar aquele relatório, você tem um prazo
para resolver aquela situação. E os prazos são cobrados. Sim. Por quê? Porque tem que ser resolvido. Agora, veja, nós nos submetemos a isso no trabalho, nós nos submetemos a isso em outras autarquias às quais nós nos submetemos. Você tem que fazer um pagamento de um boleto que chegou na sua casa. Eu vou pagar quando der, o dia que... Não, se você pagar de uma forma que você procrastinou, você vai ter multa, você vai ter encargos, juros, você vai ter uma série de coisas. Por quê? É uma punição em razão de você não ter cumprido aquilo no tempo hábil. E essa mesma punição que você tem sobre esse exemplo que você falou de um pagamento atrasado, você tem também no relacionamento quando você não se coloca à disposição para solucionar os problemas que porventura vierem. Só que às vezes é muito mais caro. Muito mais caro. Às vezes a multa é muito mais maior, custoso. Às né? vezes os encargos são muito mais custosos. Então, guarde isso. Procrastinar é uma coisa que não é legal, porque você deixa de resolver. Então, quando nós colocamos o tema não procrastine suas resoluções, nós estamos dizendo de uma forma simples, resolva, Sim. sente, converse. A gente vai discorrer aqui que a gente sabe que não é tão simples. Existem pontos delicados que tem que ter o momento certo de ser tratado, a forma de ser tratado. Todavia, nós vamos entender que é importante resolver isso. Por quê? Porque a gente vai ter conflito. Como é que você falou o termo hoje que você falou? Nós vamos ter confrontos. Confrontos. E ninguém pode ser confrontado. Exatamente. E o confronto, ele traz uma solução. Sim, ele Porque precisa de uma normalmente solução. quando você apresenta um confronto sobre uma pessoa, é para mudar o rumo de algo, é para mudar a forma de agir sobre algo, Sim. é para mudar a postura sobre algo e a posição sobre algo, né? Para que estejam andando em comum acordo, né? E tudo a gente tem que embasar na palavra de Deus. Sim. Nossa, tem embasamento da palavra de Deus para isso? Tem sim. Opa. Eu gostaria de citar um texto em Efésios, capítulo 4, o versos número 26 e 27, muito conhecido, mas que a gente vai pensar um pouquinho a respeito disso. Nos diz assim a palavra de Deus: quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Olha. E não deem lugar ao diabo. Olha só. A gente vai dividir em 3 partes esses 2 versículos. Primeiro, quando você ficar irado, a consequência, o fato é ficar irado. Sim. Aí a palavra de Deus fala, não peque, apazigue a sua ira e não dê lugar ao diabo. São 3 orientações da palavra de Deus. E uma orientação também importante, antes que o sol se ponha. Sim. Ou seja, tem muitas pessoas que estão irado, não, né, apaziguou, mas a solução sobre o problema, às vezes ele leva lá, já passou tantos como se diz, o que quer dizer, momentos de tempo, né? Que o sol se ponha? O que quer dizer isso? É imediato. Que acabe o dia. Exatamente, durante o dia. Quando é que o sol se põe? No final do dia. Exato. Então, quando a palavra de Deus fala antes que o sol se ponha, ou seja, antes que termine o dia. Sim. Quer ver? Eu vou só citar esse mesmo verso na tradução, na nova tradução da linguagem de hoje, diz assim: se vocês ficarem com raiva, não deixe que isso faça com que pequem e não fique o dia inteiro com raiva. Aí o pessoal colocou pra gente. E na sequência diz: não deem ao diabo oportunidade para tentar vocês. É legal a gente fazer um comparativo das traduções, Sim. porque às vezes fica um pouco mais, traz uma clareza, claro, né? E quando a palavra de Deus diz, tanto no texto da Nova Versão Internacional, quando vocês ficarem irados, ou na tradução da linguagem de hoje, se vocês ficarem com raiva, note que a palavra de Deus já admite, Deus já saberia que nós íamos ficar irados. Ia ter momentos que a gente ia ficar com raiva, irado. Porque Deus sabe que a gente não é de plástico, sim, né? A gente sim. não é... E vai ter momento, tem um termo popular que diz que você não tem sangue de barata. Eu nem sei porque que fala o sangue da barata, né? Porque barata não tem sangue, acho que é por isso, né? Eu não tenho sangue nenhum. Deixa barata, que não é um assunto aqui. É um inseto frio. Ai, que nojo. Enfim, também é o vivo, né, querido? Então é assim mesmo, o negócio todos nós passamos, então todos nós ficamos nervosos, todos nós ficamos irados. A palavra de Deus admite isso. Só que o Senhor nos orienta que você não deve pecar. Ficar irritado com alguma situação, descontente, zangado,
É normal, é natural. O problema é a partir daí você gerar o pecado. Sim, que a partir dessa situação que você está vivendo, você não venha a pecar. Então, que a própria palavra de Deus nos instrui. Ou seja, temos um cuidado, um alerta, estarmos sempre vigiando as nossas palavras. Sim. Porque no momento da ira, queridos, no momento da raiva, a intenção maior é ferir o outro que você está envolvido nessa situação. Sim. E às vezes essas palavras são palavras destrutivas, são palavras que destrutivas, são palavras que vai causar um dano, na pessoa. Então, por isso que para não pecar a gente tem que estar o quê? Em vigilância. Vigilância sobre toda a pressão que a gente vai sofrer sobre situações que nos levam à raiva, que nos levam à ira, mas ao mesmo tempo, diante dessas situações, a gente tem que manter o equilíbrio e a sensatez. Isso não é tão simples. Para solucionar isso. Porque né? você até citou que a intenção é machucar. É. Às vezes não. Às vezes é uma defesa. A pessoa se defende e na defesa que ela faz daquele ponto de vista, ela acaba ferindo. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque o próprio Senhor Jesus, lá em João 16:33, ele disse que no mundo nós teríamos dificuldades, que nós teríamos aflições. Mas aí ele faz um alerta, ele diz, olha, tenha um bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus está falando, eu venci o mundo, vocês vão vencer o mundo. Mas na seguida, em sequência... Sim, né? Sim. Então, nós sabemos que a gente vai ter dificuldade, que a gente vai passar momentos que a gente vai ficar irado. E nós vamos passar por isso. A questão é o que nós vamos agir na sequência. Né? Eu aprendi há muito tempo que você não pode impedir que um pássaro voe sobre a sua cabeça. Você não pode impedir. Mas que ele pouse e faça ninho, isso você pode impedir. Sim, verdade. Então, eu vou ficar irritada em algumas situações, eu vou ficar irada, mas a minha conduta, o próximo passo, vai definir se eu vou pecar, né? Se a pessoa mete os pés pelas mãos, como é dito, ou se eu vou manter uma postura, que é aquilo que um servo de Deus deveria manter. Para trazer uma resolução com uma certa maturidade, né? O grande alerta é essa. Jesus disse, irai-vos, mas não pequeis. Não peque. Ou seja, pode ficar irritado, mas não peque. Porque você peca quando você não resolve o conflito, quando você adia isso, como nós aprendemos no começo, quando você procrastina. Sim. E nós já atendemos, Paixão, você deve lembrar, dezenas de casais que têm situações que vocês têm que tratar sobre isso. Vocês têm que falar sobre esse assunto. Ah, mas não dá, com ele não dá, com ela não dá. E o que acontece? A pessoa finge que não está acontecendo nada e não se toca no assunto. A situação acabou, está resolvida? Não. Não, está lá. Está lá. Né? E assim, queridos... E essa situação não resolvida, querido... Piora. Vai causar um dano maior no relacionamento, que você não vai viver a intensidade da felicidade no relacionamento. Está travado, né? Sabe aquela pedrinha no sapato? Por mais que seu sapato seja novo, por mais que seu sapato seja de grife, mas se tiver uma pedrinha lá, vai te incomodar tanto que você não vai valorizar aquilo que está nos seus pés. Ao passo que você tomar uma postura, parar um pouquinho e tirar aquela pedrinha, você vai se beneficiar daquele investimento que você fez. Isso é no nosso relacionamento. Sim. Nós amamos a pessoa, nós formamos uma aliança de amor, fomos ao casamento, temos as nossas diferenças, mas às vezes procrastinando, a gente está deixando aquela pedrinha no relacionamento que sempre diante de algum assunto que ele vem à tona, é aquela pedrinha, você vai o quê? Você vai estar cirando, você vai estar passando nervoso, raiva sobre aquela situação novamente, porque não foi tratada. E na verdade... E sempre é novamente, né? Quantos casais que a gente aconselha e ou a esposa ou o marido fala, mas eu sempre falo sobre isso, sempre estou posicionando sobre isso. É isso que eu ia sublinhar aqui. Algumas situações é sempre a mesma coisa. É aquele marido que não responde, é aquela esposa que não responde, é dentro de casa o filho, a filha, os parentes, seja qual for a situação. Porque, na verdade, para você resolver um conflito, seja ele familiar ou de qualquer outra ordem, nós precisamos compreender que tudo começa com uma divergência de opiniões. Mas sempre não é isso? Proposta. Sempre é uma divergência. E até aí, queridos, tudo bem. Nós não somos obrigados a pensar igual.
Quando a palavra de Deus fala que dos dois Deus fez um, isso não quer dizer a perca da nossa individualidade. Nós somos um, nós andamos junto. Só que nós temos divergências de pensamento. Não existe nenhuma simbiose que a gente vai passar a enxergar tudo pelo mesmo prisma. Não. Por quê? Deus trabalha nas divergências. Mas nós, ao vivo, mas nós, como se diz, nós formamos essa unidade quando nós estamos em acordo com Deus. Quando nós formamos o acordo. Na verdade, a gente não precisa ter a mesma visão. Só que caminhar junto, aí a gente tem que entrar num consenso. Sim. Né? Nós podemos divergir. Sim. Mas até se chegar a uma resolução, é necessário que haja um denominador comum. Sim. É necessário que haja uma concordância. Até porque o profeta Amós, no capítulo 3, o verso 3, ele faz uma pergunta óbvia. Ele pergunta o seguinte: poderão duas pessoas andarão juntas se não estiverem de acordo? Duas pessoas vão andar juntas se não estiver de acordo? Nunca. Não vai não vai caminhar junto. Você vê um corintiano e um palmeirense junto? Só se for para discutir a posição um do outro, mas andar junto, estar em unidade, em opiniões de acordo, A nunca. torcida é diferente. Né? Às vezes nós atendemos um casal que ele gosta de mar e ela gosta de campo, ou o contrário. E aí, o que acontece? Final de semana, férias, feriado, ninguém vai para lugar nenhum. Por quê? Porque ele ou ela só quer ir para a praia. Ou ele ou ela só quer ir para o campo. Existe uma concordância, existe uma convergência quando aquela pessoa que gosta do campo abre mão para ir à praia para atender a outra pessoa. Sim. E aquela pessoa que gosta de praia abre mão para estar no campo. Verdade. Então, queridos, a gente sempre fala, no nosso livro a gente coloca em letra maiúscula o verbo ceder. Para que duas pessoas caminhem juntas em paz, é necessário que haja uma cessão de direitos. É necessário que muitas vezes eu abra mão do que eu desejo naquele momento em prol do meu amor. E da mesma forma, ele para comigo. Porque quando uma das partes, porque a gente também muitas vezes atendeu casais que se não for do jeito dele, a coisa não vai para frente. Se não for do jeito dela, a coisa não vai para frente. Existe o quê? Conflitos, discussões, e aí aquilo que tem que ser resolvido, na verdade, ele é procrastinado. Por isso que temos que ter uma transparência no relacionamento, para quando discordar de algum assunto, a outra pessoa estar aberta a receber essa posição de discordância, né? Isso é importante. Para daí sim se chegar ao acordo final. Sim. Porque tem pessoas dentro do relacionamento que não dão essa abertura, como você falou. Sim. Né? Existem pessoas inflexíveis, né? Tem pessoas que às vezes se levantam, quando uma pessoa às vezes vai abordar, aí ele já levanta e fala, não, esse assunto não. Não vamos tocar nesse assunto. Esse assunto não, eu vou me retirar, esse assunto não tem como a gente chegar no acordo. Como não? E os momentos de convivência, os anos que passaram juntos e os momentos que venceram na vida, né? Lutas, dificuldades e tudo mais sempre junto. Será que não tem nenhum assunto que a gente possa estar ter um consenso, chegando, né, a um consenso? Porque esses assuntos que porventura às vezes você fala, não, isso não vou resolver, isso não quero falar com você, são assuntos que vão se acumulando dentro de um relacionamento sem solução, que nem a gente fala em diversos programas, que são como pedras. Sim. Né? Então, esse assunto eu vou resolver. Vamos botar a pedra sobre isso. É um termo que a pessoa usa, né? Vamos colocar uma pedra e não se fala mais. Como assim? Você não resolveu? Aí é um outro assunto, esse não vou resolver também, é uma pedra. Então, cada um está colocando pedras dentro do relacionamento que quando vê se formou o quê? Um muro. Sim. Um muro enorme, sólido, resistente, que para derrubar, queridos, é muito difícil. Vai envolver um maior esforço, vai envolver dor, vai envolver momentos de choro, de oração, para que esse muro seja derrubado ao ponto que se tivesse solucionado quando era simplesmente uma pedra... Uma pedrinha, né? Era muito mais fácil, né? Mas não é tão simples, queridos. Talvez você esteja pensando, você não sabe o que eu passo dentro de casa. Realmente, nós não sabemos. Só que ninguém vive assim. O casamento, Deus o instituiu para que o marido cuide da esposa, para que a esposa cuide do marido. Para que nós vivamos bem e em paz
A palavra de Deus em Eclesiastes fala: aproveite a vida, desfrute a vida com a mulher que você ama todos os dias da tua vida fugaz. Ou seja, é aquilo que passa muito rápido. Nós temos hoje 33 anos de casados, há 35 anos nós caminhamos juntos, só que quando a gente olha para trás, uau, como passou o tempo. A Bíblia fala de um tempo fugaz, porque de fato é assim. Só que a gente tem que entender que o casamento, Deus o instituiu para que seja uma parceria, um lugar de paz, não um rinque de batalhas. E nós nos deparamos com casais que vivem numa briga constante, estão sempre um tentando de alguma forma provocar o outro, um não entende o outro, não existe diálogo. Queridos, não é isso que Deus tem. Mais uma vez a gente fala, não é uma utopia. Tem gente que pensa que é utopia, não é. Mas quando existe prevaricação de uma só parte, o relacionamento fica insustentável. Verdade. Insustentável, ninguém vive desse jeito. Então a gente tem que partir do pressuposto que não podemos procrastinar. Tem situações na minha família, no meu casamento, na sua casa, na sua família, no seu casamento, que nós precisamos sentar e resolver. E a gente vai no próximo bloco, né? Tá falando sobre alguns pontos nevrálgicos, algumas situações de difícil entendimento, mas que são passíveis de resolução. Sempre. Só para colocar no oxigênio e pensar, será que você, tomando uma atitude de mudança, que você coloca o seu orgulho, o seu ego à prova, em benefício daquela pessoa, pensa que deve ter, todos nós temos algum assunto que sempre quando ela vai mencionar ou ele vai mencionar, eu não abro mão. Será que às vezes você, deixando esse orgulho e esse ego de lado e tentar uma transformação, tentar uma mudança para se beneficiar nessa posição, será que não traria mais paz e alegria dentro do relacionamento? Só para pensar, o quanto vale se manter nessa posição, que nem a Catinha falou, de não ceder. Irredutível, né? Irredutível, né? Nunca estar favorecendo aquele que você ama, estar do seu lado, seja a sua esposa, seja o seu marido. Será que não vale a pena repensar sobre esses pontos? Né? Com certeza a gente vai ver que vale a pena. Vamos para o nosso intervalo, tomar uma aguinha e a gente já retoma. Olá, eu sou o Rediane Nascimento e eu estou aqui para te fazer um convite muito especial para você vir fazer o nosso devocional diário que acontece às 8 da manhã, de segunda a sábado. Então eu quero te convidar a vir aqui na Capela Irma Estevanato para fazermos o nosso devocional de forma presencial. Lembrando que aos sábados o nosso devocional ele é exclusivamente online. Então só me resta agora deixar com vocês um forte, mas bem forte abraço. Beijos, beijos, beijos e te vejo aqui. Tchau! Olá, eu sou Vanderlei Medeiros e de segunda a sexta-feira eu estou aqui apresentando o programa Manhã Manda Aqui, às 10 horas da manhã. Você é o meu convidado. A nossa programação sempre recebe convidados que nos edificam através da história de vida, da sua experiência com Deus e também cantando e entoando louvores ao nosso Deus. É de segunda a sexta-feira, às 10 horas da manhã, nas nossas redes sociais, o BPC Manda Aqui na Manda Aqui Online. Deus te abençoe e até lá. Olá, graça e paz do Senhor Jesus Cristo, eu sou o pastor Eduardo. Quero convidá-los a participar conosco do programa Conversa Teológica, que vai ao ar toda segunda-feira às 15 horas pela rede ou BPC Manda Aqui. O programa se dedica a análises teológicas do ponto de vista das Escrituras. Participe conosco toda segunda-feira, 15 horas. Aguardo por você, um grande abraço e até lá.
A graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos. Aqui quem fala é o missionário Vitor Soares. Eu estou passando aqui na TV Mandaqui Online para te convidar a todas as terças, a partir das 15 horas, estarmos juntos no programa Missão Desafio em Ação, o nosso encontro semanal onde você e eu passaremos momentos de aprendizado falando sobre o campo missionário, as últimas notícias e tudo aquilo que está relacionado à obra missionária e à nossa Missão Desafio. Todas as terças, às 15 horas, não perde, temos um encontro marcado. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Olá, eu sou Ângela Vautier. E eu sou o pastor Daniel Rocha. E nós estamos aqui para te convidar para o programa Os Hinos que Cantamos, um programa abençoado com muita música, muita história boa e a presença de Deus através da palavra. Todas as quintas-feiras, às 15 horas, nas redes sociais da OBPC Mandaqui. Esperamos vocês, hein? Até lá! Olá, queridos! É uma alegria passarmos aqui para convidá-los a estar conosco todas as sextas-feiras, às 15 horas, no programa Aliança de Amor. Tratando dos assuntos que dizem respeito ao dia a dia da família, aquilo que acontece na minha e da sua casa. Esteja conosco, participe através das redes sociais ou BBC Mandaqui. Até lá! Muito bem, estamos de volta e nós estamos falando da dificuldade de nós acertarmos os nossos conflitos e daí algumas situações existe uma procrastinação, né? E nós terminamos o bloco anterior falando que fica insustentável. Ninguém vive numa situação em que uma das partes sempre tem razão. Nunca é assim, né? Só que a gente tem que entender que existem alguns pontos delicados, alguns pontos chamados nevrálgicos dentro da família, dentro do relacionamento, que precisam ser tratados com cuidado. Toda família tem isso, não tem? Toda família tem, que quando você fala, olha, vamos falar sobre isso, pronto. Você só mencionou já o quê? Isso e tal, é aquele que causa mesmo um conflito, uma dor, né? Um conflito, uma dor. É o Momento Cultura aqui no nosso Aliança de Amor. Você sabe o que é um ponto nevrálgico? Nevrálgico diz respeito à nevralgia. O que é nevralgia? É uma dor profunda em algum nervo. Sim. Então, às vezes, a pessoa a pessoa teve um dano, alguma lesão no nervo, em alguma situação, aquilo gera uma nevralgia. É uma dor no nervo. E quem já teve alguma nevralgia sabe que é uma coisa que dói muito, que incomoda. Trazendo isso... E é uma dor aguda, né? Trazendo isso para o que seria um ponto nevrálgico dentro do relacionamento. Refere-se a algum elemento crucial. Ou, eu até anotei aqui, o ponto mais importante de uma questão. Olha. Entendeu? O ponto mais importante de uma questão. Por que ele se torna o ponto mais importante da questão? Porque é aquele ponto que não se chegou a uma solução. Que não foi tratado. Que não foi tratado. E o que acontece? Enquanto não se resolve, não se trata, se procrastina, se coloca para frente, o que acontece? Piora. Piora. Nós já atendemos casais que chegaram pra gente com uma situação que tomou um volume, que eles estão pensando já em divórcio, alguém já deu entrada no fórum, pegamos um recentemente. Sim. Assim, aí a gente pergunta, tá, mas vai separar ok, mas por quê? Não, porque a gente teve uma briga feia, tá, e a briga feia foi por quê? A coisa tomou um volume... Uma proporção, né? Que, na verdade, não lembro do começo. Eles não lembram. Eles não lembram por que estavam discutindo. Só que aí abriram aquela caixa do baú, que a gente fala que nunca deve abrir, né? Abriram aquela caixa do baú lá de 1850 e começaram a falar, olha, há 50 anos atrás aconteceu isso, aquilo, você não fez isso. Começam a trazer o passado para os dias atuais.
E a palavra de Deus é tão rica que Jesus fala que quando nós temos uma nova vida em Cristo, que as coisas velhas passaram, tudo se faz novo. Então, uma coisa importante, tem casais que ainda existem, enfrentam conflitos, existem coisas que não foram resolvidas, por quê? Porque vivem um passado. E sempre vai vir um confronto para que seja solucionado isso. Porque tem que resolver. Porque tem que resolver. Uma hora tem que resolver. Queridos, não tem que ter uma... fingir que não existe, a situação está lá. Tem que ter uma persistência, tem que, sabe, se empenhar a estar resolvendo esses problemas. Você que está nos ouvindo, você que vai nos ouvir no outro horário, porque provavelmente está em trabalho, né? Sim, vai estar à noite ou um outro dia. Pensa bem, não tem um assunto que às vezes vocês estão fugindo. Eu conheci um casal que ficou fugindo de um assunto por mais de 10 anos. E era um assunto tão, sabe, insignificante, mas aquilo causou uma dor tão grande no marido. Sim. Foi uma discussão que tiveram na época de noivado. Sim. E simplesmente não se chegaram a um acordo e, de repente, bateu o portão, né? Sim, bateu o portão na cara, né? Bateu o portão na cara dele. Só que esse assunto nunca foi tratado. Chegaram a ficar noivo, chegaram ao casamento. Casaram, Depois de 10 anos... Aquilo estava guardado. Estava guardando. Nós fizemos uma palestra e aí a gente colocou uma pergunta. Será que tem alguma coisa que ainda te causa tristeza no seu relacionamento? Que, porventura, vocês não se comunicaram não tenha sido tratado. Ou não tenha sido tratado, então deu um papelzinho para a esposa e um papelzinho para o marido. E o que ele colocou quando eles trocaram os papéis para discutir e para estarem conversando sobre aquilo? Aí ele colocou... Na época do namoro... Na época do namoro, a sua atitude me causou tristeza, pois você não me respeitou e tal. E depois de 10 anos... Já imaginou o impedimento de uma completa felicidade no relacionamento? Na intimidade até desse casal? Sim, em tudo. Porque aquilo ainda estava causando um dano, um desconforto. Querido, será que isso vale a pena você ficar levando isso para anos, anos e anos para não viver a completa felicidade dentro do casamento por meros desejos pessoais de deixar isso encoberto e não resolver, porque às vezes vai mexer com o seu eu, vai mexer com o orgulho, com o seu ego, ao ponto de como se diz, assumir publicamente, não, eu errei, tomei uma atitude que não foi leal contigo, sim, tomei uma atitude que não foi respeitosa contigo, tomei uma atitude que não foi honrosa contigo, de ambas as partes, sim, tanto sim, da esposa como do marido. Será que vale a pena, queridos? A gente não sabe. A nossa vida aqui nessa terra é muito fugaz. Hoje, eu e meu amor estamos aqui presentes, mas amanhã não sabemos. Né? Então, por que não viver o melhor? Por que não viver a solução dessas pequenas coisas que às vezes tomam um volume maior, que impede de nós vivermos a felicidade completa dentro do nosso relacionamento, seja com filhos. Qual foi, sabe, muitos têm aquele assunto que ainda não foi tratado com o filho, de ambas as partes, o filho com os pais, sim, e os pais com o filho. Por que viverem isso? Por que não, sabe, procurarem solucionar isso, viverem a paz e a graça de Deus sobre esses assuntos que não foram abordados e não foram solucionados? A pergunta é essa, não resolve por quê? Porque não é simples, a gente tem que começar por aí. Né? Tem que tomar uma posição. O Paixão perguntou, tem alguma coisa que você tem que resolver com alguém? Dentro da sua casa, na igreja, no trabalho? Tem algum assunto que causa um desconforto? Isso tem que ser resolvido. A procrastinação só vai exponenciar, seja qual for o assunto. A procrastinação impede de ser tomada uma posição sobre isso. Sim. Você vai adiando. Agora, para que isso não, como a gente já falou algumas vezes, para que isso não se avolume e fique pior, porque enquanto você não resolve, a outra pessoa fica maquinando, fica pensando. A gente vai elencar alguns problemas seríssimos que acontecem com uma procrastinação. Agora, o primeiro ponto que tem que se encarar é que tem que ter coragem para resolver. Sim. Não é? Se é um ponto nevrálgico, se é uma situação que causa dor, se é um desconforto, a gente tem que ter coragem e tem que ter calma.
cuidado com as palavras na hora de abordar a questão. Nervoso, nem tente conversar. Umas qualidades do fruto do Espírito que vai te auxiliar nessa coragem calma. Domínio próprio, mansidão. A temperança. Longanimidade, a temperança, né? O próprio amor. Mas por né? isso, amor, por conta de tudo isso, por conta de um orgulho, é que muitas pessoas desistem. É comum a gente ouvir nos aconselhamentos, não, deixa assim mesmo, vai, eu já acostumei. Queridos, acostumar a viver mal, ninguém acostuma. Não, porque quando isso acontece, quando há uma prevaricação, a outra parte se omite. E é horrível. Você quer que a sua esposa se omita de dar o seu parecer, a sua opinião sobre alguma coisa? Você acha legal o seu marido não opinar nada, não falar nada e você resolve do seu jeito? Isso não é casamento, isso não é parceria. Sim. Então, a gente precisa compreender que isso precisa ser feito. Tem que ter coragem. A gente fala de Deus dentro do casamento, dentro da família, porque isso é fato. Eu já tive situações que eu orei, pedi a graça de Deus para poder tratar com paixão. Sim. E vice-versa. E vice-versa. Não é? Algumas situações que envolvem família, algumas situações financeiras, algumas situações que você não pode... Pessoais também. Pessoais, que você não pode chegar, meter o pé na porta de qualquer jeito e, dar um tapa na mesa, vai ser desse jeito. Não. Então, primeira coisa, tem que resolver? Precisa ser resolvido? Peça a graça de Deus, ore. Você acha que Deus não está vendo? Sim. Que tem uma coisa aí para ser resolvida e não foi ainda? Por mais que você finja que está tudo bem, não está tudo bem. A gente tem que resolver. E nós estamos falando de situações que a gente sabe o que acontece. Verdade. E existem alguns dificultadores. Para a gente finalizar esse assunto, a gente vai falar quais são, não todos, mas quais são os dificultadores pontos, né? principais que a gente observa. Você tem uma situação na família, com alguém, com um cônjuge, para ser resolvida, e você está sempre procrastinando. Por quê? Quais são os dificultadores? Primeiro ponto deles. Que é o básico, né? Ausência de diálogo, né? Ausência de diálogo. Ausência de diálogo... Às vezes nessa área, né, amor? Às vezes é nessa área. A ausência de diálogo é um fracasso, sobretudo. Sim. Porque tudo a gente vai apresentar diante de um diálogo. As nossas divergências, os nossos pontos, as nossas... A gente não tem telepatia, né? Não tem, e nem adivinhação. Sim. As nossas, como se diz, as nossas propostas... Né? O nosso entendimento sobre algo, tudo é através do diálogo. Se não tiver esse diálogo, como que a gente vai chegar a um ponto comum? Nunca. Sim. Como que se vai chegar a um acordo? Nunca. Aliás, a proposta do diálogo é para se chegar a um acordo sobre diversos assuntos. Conforme as divergências, como a Catinha citou no primeiro tempo do primeiro bloco do programa, quando tem essas divergências de opiniões, se a pessoa não tem a maturidade para dar continuidade nesse diálogo, elas travam. Sim. E não se chega a algum acordo, e aí vem o quê? A procrastinação. Depois eu vejo, depois vou repensar, e não. Então, é através do diálogo que a gente vai se chegar à solução de tudo. E o diálogo aberto, sincero, honesto e verdadeiro. Em Gênesis 2, quando a palavra de Deus diz que homem e mulher viviam nus... E não se envergonhavam. Essa nudez vai muito além da nudez física. É a nudez da transparência. Sim. Tá tudo claro. Será que você não tem alguma coisa para ser resolvido? Aí vocês conversam sobre todos os assuntos, mas... aquele assunto, que é o ponto nevrálgico, a gente pula. É verdade. A gente finge que está tudo bem. E não. Às vezes, nós atendemos casais que eles conversam sobre tudo, mas esse assunto não se fala. É velado, né? O próprio relacionamento que nós temos com Deus. Deus nos conhece. Deus nos conhece as nossas perfeições e as nossas imperfeições. Conhece os nossos pensamentos. Conhece os nossos pensamentos. Conhece quando agimos errado, quando estamos envergonhando até o nome do Senhor. Ele nos conhece. Mas o que Ele quer? Como figura de pai, que o filho que se achegue a Ele e verbalize tudo aquilo que ele sente. Isso é todas as dificuldades, né, que ele tem. Todos os momentos de fraqueza que ele tem. Porque para daí ele vir e entra com uma palavra que vai nos fortalecer, vai fazer com que nós tomamos uma posição de transformação e de fortalecimento. E isso também acontece dentro do nosso relacionamento familiar. Sim. Né? Nessa posição de diálogo, né? Às vezes você até sabe o que a sua esposa está
está passando por aquele momento de dificuldade, de enfermidade e tal, mas você não dá abertura para o diálogo para ela estar expondo Sim, isso para você. E ela está se fechando e ela está lutando sozinha. A nossa luta, quando nós formamos uma família, não é mais sozinha. Sim. A nossa luta é de unidade, a nossa luta é de compartilhar tudo, Sim. a nossa é de cumplicidade em tudo. Eu lembrei agora, Eclesiastes fala, é melhor serem dois do que um, porque além de ter melhor paga pelo trabalho, um ajuda o outro Um a levantar-se, ajuda o outro, né? entende? Então, isso é casamento. Isso é casamento. Então, quando vocês estão procrastinando sobre algum assunto que venha fortalecer esse relacionamento, vocês vão estar lutando individualmente. E, queridos, o cordão de 3 dobras não se quebra com facilidade. Há um fortalecimento quando Jesus é presente no nosso relacionamento. Quando nós o quê? Quando nós compartilhamos tudo com Jesus. Quando nós identificamos as nossas falhas, as nossas fraquezas, os nossos momentos de dificuldades e apresentamos diante de Jesus, quando nós nos colocamos em sinceridade diante do nosso cônjuge. A Catinha, às vezes, eu tenho momentos de fraqueza e eu também. E de alguns pontos que eu sei que eu sou frágil. E eu recorro a ela. Eu também. Você tem talento nessa área, me ajuda, me fortalece. E ela também. Por quê? Nós não somos mais individualizados no nosso relacionamento. Nós somos, como se diz, formamos uma liga. Né? Essa liga é aquilo lá que você coloca aquela posição, que nem a turma fala, da batata e do purê. Muitos terapeutas estão usando isso. Sim. A batata, ela é individualizada no seu ponto, mas quando é formado um purê... Tá tudo junto. Tá tudo junto, né? Tudo ligado. Não tem como você identificar uma ou outra batata. É isso que tem que ser no relacionamento, os dois Nós juntos. estamos empurezados. Empurezados. Aqui os dois fofinhos aqui, né? Além da pessoa não ter diálogo nessa área, um outro dificultador é não querer contrariar a outra pessoa justamente por amar. Mas isso é um engano, porque a pessoa está se enganando. Sim. Então, ela tem que tratar um assunto e ela sabe que aquilo vai contrariar a outra parte. Aí, como ela não quer confusão, ela não quer discussão, e porque ela ama, ela fala, deixa Se anula, né? Ela se anula. Isso não é saudável. Isso não é amor. Você pode fazer isso 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. Vai chegar uma hora que fica insustentável. Por quê? Porque tem que ser tratado. Você não querer contrariar o outro e não tratar do assunto, você procrastinar, é uma grande dificuldade. Em defesa do amor, em defesa de vocês viverem a verdade e a resolução sobre isso, às vezes o coração do homem é enganoso. Às vezes você pensa que por essa atitude de amar ele ou ela dessa maneira, a ponto de se anular, às vezes não está ajudando, ao ponto dela não ter a maturidade de resolver os problemas dela no dia a dia. E nós, neste mundo, não somos eternos. Ela vai precisar, ou ele vai precisar se fortalecer em todos os assuntos dessa vida, né, meu amor? Muitos procrastinam as suas resoluções, evitam um confronto, porque não querem confrontar. Não querem confrontar por quê? Porque tem medo da reação da outra parte. Isso é muito comum. A gente vê muito disso. Então o casal fala, não, é melhor não confrontar, é melhor não falar nada. Eu sei o que isso vai dar. Por quê? Porque já teve um histórico anterior. Já tratou de alguma situação lá atrás que deu ruim. Que parece-me que aquele assunto é insolucionável e não existe isso. Não é verdade? Na verdade, a reação do outro vai depender muito da forma, é ação e reação. Ele vai reagir, ela vai reagir da forma que você agir. Se você chegar, vamos falar desse assunto logo, eu quero acabar com essa porcaria. Já deu errado. Vai travar. Entendeu? Já não vai dar travar. certo. Agora, se você chegar com calma, por que eu falei que tem que ter calma? Se você chegar com calma e falar, olha, nós precisamos tratar desse assunto com um tom de voz que queira dar uma abertura, que queira apaziguar a ira, as coisas vão funcionar. Sim, sim. A Bíblia fala que como o início de uma contenda é como você abrir brecha num dique. Isso. Você deve desistir antes que haja rixas. É verdade. Por quê? Porque vai dar problema. Porque vai dar uma destruição. Vai dar problema. Né? Então, não tenha medo da reação da outra pessoa. Normalmente evita a confrontação para evitar o próximo tópico, que é o medo da reação do outro. Sim. Então, tá vendo como é uma sequência que vai interrompendo cada vez mais de ter
um diálogo aberto, sincero, que venha evitar a procrastinação para que se chegue numa solução. É uma cadeia de posições que vão se intercalando e que cada vez mais a pessoa vai se fechando, cada vez mais a pessoa vai se anulando, cada vez mais a pessoa vai evitando de colocar o quê? Posição dela. E o que acontece quando ela se fecha? O próximo tópico? Frustração. Frustração. E vocês já ouviram falar do grito do silêncio? Quantas pessoas estão gritando por dentro no silêncio? Sim. Porque não tem a oportunidade de ser sincero com o seu cônjuge. Sim. Aquele que você dorme todo dia, aquele que você compartilha o dia a dia, mas que infelizmente não tem uma abertura, sabe, no diálogo, não tem uma abertura de sinceridade, de você chegar a uma solução. Porque tem medo. Porque tem medo, causa uma frustração. Sim. Né, meu amor? Sim. E por fim, né, nós temos 5 minutos aqui para terminar o nosso programa. O que acontece? O diabo ganha lugar. O texto que nós lemos no início fala que você pode se irar, mas não deve pecar. Que você deve apaziguar a sua ira antes do pôr do sol. Ou seja, resolva logo, não procrastine. E a sequência de Efésios, verso 27, diz: não deem lugar ao diabo. Sim. Quando acontece tudo isso que nós citamos aqui, a pessoa não trata do assunto, ausência não tem de diálogo naquele tópico, não quer contrariar o outro, evita a confrontação, tem medo da reação. A pessoa se frustra, aí Satanás toma lugar. Sim. Satanás ganha lugar, existem discussões sem resoluções nenhuma, e aquilo vai novamente se avolumando. Então a pessoa, ela tem, desculpa, então a pessoa ela teve uma dificuldade e ela não tratou daquilo, no começo fala assim, bom, ele ou ela não gosta mais de mim. Aí vai passando o tempo, não foi tratado, fala, poxa, ele ou ela não gosta mesmo. Daqui a pouco vai achar que o outro está sentindo ódio, e não é nada disso. Queridos, a gente tem experiência de aconselhamento, as pessoas chegam com uma coisa de um tamanho que quando você vai ver, não é tudo isso. Só que aí a pessoa sofre, a pessoa fica doente, a pessoa não se alimenta, a pessoa fica frustrada, a pessoa perde sono, não é? E aonde o diabo é onde o inimigo ganha ocasião. Ganha lugar. Que aí, isso aí vira uma depressão. Sim. Uma tristeza tamanha, que nem a Catinha falou, que a pessoa não cuida mais dela. Sim. Que começa a se menosprezar diante de outras situações aparentes e cada vez mais ela vai se anulando, sendo que é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa de valores, uma pessoa riquíssima, que Deus ama tanto, mas por quê? Por causa de uma simples procrastinação de algumas situações no dia a dia, foi se fechando, foi se depreciando até. A pessoa se deprecia, se né? sente mal. Ao ponto de chegar a se desvalorizar, chegar numa depressão. Lembra que a gente falou das pedras? As pedrinhas que foram colocando, que se formou aquele muro, que daí para destruir isso vai envolver muito mais força, muito mais tempo e um desgaste maior, dor, né, com gato? dor e ninguém saúde. Tem que sofrer, ninguém. Por isso temos que alinhar, no dia a dia alinharmos cada vez mais o nosso relacionamento. Encontramos situações... Para não chegar nesse último tópico que você já mencionou, que as discussões sem resoluções. Sim. Nada mais tem solução, não é verdade, irmão? Não, e aí o que acontece? O relacionamento parece que perde o sabor, Sim. Parece que não é mais legal estar junto, as pessoas já não têm mais o mesmo ânimo. E como o Paixão falou, pode chegar a uma depressão. Queridos, isso é um assunto muito sério. É um assunto que é tão sério, mas ao mesmo tempo é conciso. Por quê? Porque você sabe que tem uma coisa para ser resolvida. Sim. E o que tem que ser feito? Resolver. Sim. Ah, não é fácil. Não é fácil por quê? Porque existem todos esses dificultadores que nós citamos e mais alguns. Mas o nosso desafio aqui hoje é que você converse. Que você peça primeiro uma direção de Sim. Deus, que você receba força e coragem da parte de Deus para isso, porque a intenção não é ir lá acabar tudo. A intenção é o quê? Resolver. E pegando um gancho aqui no que meu amor falou, é muito importante, às vezes tem casais que têm diversos pontos a serem resolvidos. Não procure resolver tudo num dia. Sim, não que é vai assim. causar um dano, uma confusão e vai acabar não resolvendo nada. Resolva um ponto. Identifique um ponto e fala, Isso. vamos resolver esse, meu bem? Vamos tratar resolver esse, minha querida? E vamos tratar disso. Porque é passo a passo. E eu vou aproveitar,
recentemente, a semana passada e essa semana, estamos vivenciando o Enem. O Enem é o quê? É a resolução de um problema a cada passo. Sim, um por vez. Um por vez, para se chegar no sucesso lá no final. Assim é a nossa vida. Se tiver alguns pontos a serem resolvidos, vamos procurar resolver um a cada passo. E quando resolver esse, vamos festejar. Claro. Vamos se alegrar. Sim. Falar, olha bem, olha, querida, como foi produtivo, como... Sem memórias do passado. Sem memórias do passado, por que a gente não fez isso antes? Não é assim? Sim. Quando você resolve um problema ou algo que está causando um dano na sua vida, vocês, normalmente, eu e o meu amor, às vezes a gente fala, por que não fizemos isso antes? Por que não resolvemos isso antes? A gente está que aprendendo, traz paz, né? traz alegria, traz entendimento. Então, resolva um a cada vez, que você vai ver que vocês vão cada vez mais desenvolvendo essa maturidade para estar solucionando essas dificuldades. Só não faça nada no calor da discussão. Nunca. Quando os ânimos estiverem exaltados, é o que a gente fala, Sim. marca o encontro no sofá. Verdade. Só que, atentando para o que a palavra de Deus diz, né? Não deixe o sol se pôr, né? Não deixe passar muitos dias. Se acalme logo, né? Essa graça de Deus. Marque e trate a respeito. O encontro no sofá no dia, ou mais tardar no dia seguinte, mas não depois de uma semana, 15 dias, né? Marque logo, Porque o negócio, ninguém precisa sofrer, ninguém precisa ficar chorando, ninguém precisa perder noite de sono. Deus sempre tem o melhor para nós e nós cremos nisso. Nós deixamos esse programa gravado para vocês, porque nós estamos num congresso de casais em Águas de Lindóia. Há 25 anos atrás, pela misericórdia de Deus, nós fundamos o Casados para a Glória de Deus. Se você olhar na internet, você vai ver que esse programa nós começamos na igreja Pentecostal da Bíblia, onde nós estávamos, e nós recebemos um ultimato, né? Sim. Quando nós saímos da igreja Pentecostal da Bíblia e viemos para o Brasil para Cristo, nós passamos o cajado para um casal de pastores muito querido, o pastor Maurício e Jussara, que assumiram desde então, né? Com muita excelência. Com muita excelência. E todo ano nós somos convidados, mas por uma questão de agenda não é possível. E esse ano nós fomos convocados, porque esse ano são bodas de prata, né? E o pastor Maurício falou que faz questão de que o casal fundador esteja lá. Estaremos lá com aproximadamente 1.320 casais, são 2.640 pessoas. E eu tenho certeza que vai ser um tempo especial de Deus e nós precisaremos melhor estar lá, né? Sim. Mas nós queremos deixar esse tema inédito para a sua apreciação. E agradecemos também ao nosso pastor Joel Estevanato, que entendeu também. Sim, nos deu essa permissão para estarmos lá, essa né? proposta, o convite, e nos deu a permissão para estarmos representando também a nossa igreja lá, né? Com certeza. Né, querido? Queridos, um beijo. Deus te abençoe Deus e te abençoe. guarde. Não seja um procrastinador. Não. Resolva logo. Resolva logo. Aproveita esse final de semana. Tem algum assunto ali que você vai exercitar. Marque aí um passeio no parque, no shopping, alguma coisa. E fala, vamos conversar, meu bem. Tratar do assunto. Tratar do assunto. Deus abençoe, queridos. Aliança de